dia. Hoje nós queremos estar dando início de uma maneira muito diferente ao culto da colheita. Habitualmente nós temos sempre o privilégio de realizar isso como aconteceu nos anos anteriores dentro da nossa igreja. E ali na igreja sempre tinha uma ornamentação muito clara, procurando fazer um ambiente de campo dentro da igreja para que os irmãos tivessem esse privilégio de, no culto da colheita, agradecer a Deus de todo o coração. Esse ano, devido ao período de isolamento e não estarmos realizando os nossos cultos dentro do nosso templo, nós estamos fazendo isso de forma totalmente diferente. Em vez de produzir um ambiente de campo dentro da igreja, nós procuramos fazer com que a igreja venha para o campo, para esse culto de gratidão que nós denominamos de culto da colheita. Mas, primeiramente, quero iniciar esse culto com uma palavra de gratidão ao pastor Ricardo Agreste, que de uma forma muito carinhosa deu uma palavra de encorajamento, deu uma palavra muito animadora, inclusive agradecendo a Deus junto conosco no culto que tiveram na chácara no último domingo. Nós queremos de todo o coração agradecer ao pastor Ricardo Agreste, agradecer a toda a sua comunidade, desejando que a bênção do Senhor também seja grandiosa sobre a vida de todos os irmãos ali na chácara. E eu quero fazer a leitura do Salmo de número 144, do verso 12 em diante, que nos diz assim: que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio, que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e dezenas de milhares em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. E ainda o Provérbios de número 3, capítulo 3, verso 9 e 10, que nos diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Com essas palavras, nós devemos estar louvando a Deus, não apenas com os nossos lábios, com toda a expressão do nosso viver e com tudo aquilo que Deus nos concede, sabendo que as primícias devem ser dedicadas, consagrando isso ao Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus. Chuva de
Para o culto da colheita desse ano, eu convidei o nosso irmão pastor Maia, que é presidente da Missão Mais, missão de apoio à Igreja Sofredora, e ele de uma forma muito pronta, pela amizade que ele também tem conosco e com a igreja, de trazer a mensagem do Senhor para a nossa edificação. Que Deus esteja abençoando o pastor Maia nesse momento e que Deus esteja fazendo com que a sua mensagem seja gravada no coração de cada um dos irmãos. Olá, irmãos, graça e paz, aqui é o pastor Maia. É uma alegria poder falar mais uma vez com os irmãos da Igreja Presbiteriana do Turvo. Um grande prazer partilhar alguns minutos com vocês em oração, em leitura bíblica. É uma alegria muito grande. Estou com saudade de estar com os irmãos. Espero que, passada essa pandemia, passado esse contexto que estamos vivendo aí, nós possamos logo nos reencontrar. E fui convidado pelo pastor Davi a trazer uma palavra de Deus para esse momento de gratidão, esse momento da colheita, do culto da colheita, de celebração por tudo aquilo que Deus tem nos feito. E, de fato, é muito bacana, muito lindo quando nós temos um coração grato ao Senhor, por aquilo que Ele tem nos dado, por aquilo que Ele tem nos concedido, pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nossa casa, sobre nossa família. É um grande privilégio poder celebrar o Senhor, celebrar aquilo que Ele tem confiado às suas mãos, às mãos da sua família. Eu quero te fazer aí uma contraproposta nesse processo, porque definitivamente é muito fácil nós termos alegria nos dias bons, celebrarmos nos dias bons. É muito mais tranquilo para mim celebrar o dia que está tudo tranquilo. É muito mais fácil para mim celebrar o dia que está mais fácil. É muito mais intenso para o meu coração dar louvores, glórias a Deus quando está tudo bem. E eu quero trazer uma contraproposta para você e para mim, nesse momento de reflexão na palavra, quando a gente pode ter o mesmo espírito de celebração, a mesma alegria, a mesma intensidade no coração de gratidão a Deus quando as coisas não vão tão bem assim. Até porque nós estamos num momento de celebração da colheita, mas estamos vivendo um mundo, um momento da humanidade muito tenso, muito difícil. Talvez para alguns de nós, impensável, não sabemos como será o amanhã, muitas dúvidas talvez estejam permeando a sua mente, o seu coração, a vida da sua família. Mas quando nós celebramos a Deus por algo bom, nós também precisamos aprender a celebrar a Deus num momento difícil, a ter o mesmo espírito de gratidão, de adoração intensa ao nosso Deus num momento difícil. Eu quero compartilhar com você alguns textos das Escrituras, mas especialmente quero começar por 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10. 2 Coríntios 12, verso 10, que Paulo afirma, e na verdade ele traz para a gente uma afirmação que humanamente falando não faz muito sentido, mas se está na Bíblia é porque tem todo sentido. Eu quero ler com você o versículo 10 que diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Essa frase, quando eu estou fraco, então é que sou forte, a gente
já viu ela, já leu ela, já até em frase de caminhão a gente já viu ela. Só que o início do versículo é muito mais desafiador. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Que narrativa mais estranha, que afirmação mais insana, mais incoerente é a afirmação de Paulo quando ele diz que tem prazer nesse momento. Porque mesmo sabendo que o Senhor está conosco, mesmo sabendo que quando estamos enfraquecidos Ele nos faz forte, é difícil a gente ter prazer no dia ruim. É difícil a gente celebrar do jeito que nós estamos celebrando hoje no culto da colheita, é difícil a gente celebrar no dia que nós estamos com um problema de saúde na família. No dia que nós estamos enfrentando uma pandemia, o dia que nós estamos enfrentando uma crise conjugal. É muito difícil celebrar da mesma forma, é muito difícil ter prazer da mesma forma quando Paulo afirma dessa forma aqui que ele tem prazer nas fraquezas. E a gente estudando o contexto, a gente vai perceber que essa afirmação ela é resultado de uma vida de afirmação de que Deus é o Senhor da história. É o resultado de uma vida da confiança incondicional de que Deus é o Senhor da história. É o resultado de uma vida que propõe para mim e para você lembrarmos disso todos os dias. Se nós olharmos a carta de Coríntios, nós vamos perceber que Paulo exercia um relacionamento muito entregue a essa igreja, muito de perto a essa igreja. Paulo exortava, Paulo trazia palavras de consolo, Paulo trazia palavras de direcionamento denominacional, doutrinário, Paulo trazia confrontos acerca dos relacionamentos, Paulo produziu nessas cartas, nesse relacionamento com os coríntios, muitos ensinamentos que se aplicam até os dias de hoje. Mas mesmo nesse processo, Paulo, que vinha construindo a sua história, o seu apostolado nesse processo, ele enfrenta um episódio a partir do capítulo 10 de um confronto acerca da sua própria fé, da sua própria conduta. Falsos apóstolos estavam vindo de Jerusalém à igreja de Corinto, estavam trazendo ensinamentos extra Bíblia, fora da palavra de Deus, fora dos mandamentos e dos princípios que próprio Paulo estava ensinando a essa igreja. E no capítulo 10 ele começa então a defender a sua autoridade apostólica. Ele começa a defender a sua história como crente. Ele começa a mostrar para mim e para você como se pode viver e como devemos viver para termos tal capacidade, para termos tal autoridade espiritual para declarar que nós temos prazer nas fraquezas. No capítulo 10, no versículo 3, ele diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando nós os sofismas, ou seja, os falsos pensamentos que estavam sendo impregnados por aqueles falsos apóstolos. Levando cativo, versículo 5, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Paulo estava exortando aqueles irmãos para dizer assim: olha, não permita que os falsos apóstolos, os falsos ensinamentos, tirem o seu coração da presença do Cristo, daquele que morreu na cruz para mudar a nossa história. Não há circunstância, ensinamento ou momento da história que possa tomar ou que deva tomar o lugar do nosso relacionamento com o próprio Cristo. E aí, quando ele começa, no capítulo 11, ele começa dizendo o seguinte: quisera eu me suportasseis mais um pouco, na minha loucura, por favor, suportai-me. Aí ele começa a descrever algumas circunstâncias. Ele começa no capítulo inteiro, no capítulo 11, a descrever algumas circunstâncias interessantes para a sua história. Mas o verso 16, que eu quero me ater um pouco, ele retoma esse pedido. E ele fala assim no verso 16: outra vez digo, ninguém me considera insensato, todavia, se pensais, receba-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, me sim por loucura nessa confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Paulo estava trazendo então uma proposta no mesmo nível daqueles caras, no mesmo nível desses falsos apóstolos. Ele começa a dizer o seguinte: vocês toleram quem estão escravizando você. Vocês estão tolerando quem estão devorando os seus pensamentos, a sua intimidade com Deus. Vocês estão tolerando quem está se exaltando sobre você, inclusive até ele usa a palavra esbofeteando o rosto. Paulo começa a trazer no âmbito humano a sua experiência espiritual, a sua experiência com Cristo, para mostrar para aquelas pessoas o que eles estavam tolerando. Olha o que diz o verso 22. São hebreus? Também eu.
São israelitas, também eu. São da descendência de Abraão, também eu. Ele era da tribo de Benjamim. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Ele estava, na verdade, se colocando com uma indignação santa contra aqueles homens que estavam corrompendo a essência do cristianismo dentro dessa igreja. Eu ainda mais em trabalhos. Aí ele começa a dizer, irmãos, sobre as características que eu quero apresentar para você acerca de um apóstolo de Cristo, de um servo fiel ao Senhor. Eu ainda mais em trabalhos. Paulo trabalhava o tempo todo. Muito mais em prisões. Muito mais em prisões. Estima-se que 1/3 do ministério de Paulo foi na prisão. 1/3 da vida de Paulo como cristão foi na prisão. Em açoites sem medidas. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, de patrícios, gentios, perigos na cidade, no deserto, no mar, entre falsos irmãos. Olha as circunstâncias que Paulo estava ministrando àquela igreja. Em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ou seja, tudo que Paulo sofria das circunstâncias de ser um servo fiel a Deus. Pesa sobre mim diariamente a preocupação com as igrejas. Paulo estava mostrando para aqueles irmãos que era muito além do que uma própria fala. Era muito além de um discurso corretamente, de um discurso politicamente correto, melhor dizendo. Era muito além do que chegar e tentar implantar os próprios conceitos, as próprias definições à vida de Cristo. Paulo estava mostrando para aqueles irmãos que viver por Cristo era muito além do que viver naquele contexto ou ser chamado de líder. Paulo estava mostrando que para ser ousado a ponto de dizer que ele tem a mesma alegria nas fraquezas, o mesmo sentimento de gratidão nas fraquezas, era preciso viver uma experiência muito de perto com Deus. Talvez hoje eu e você estamos vivendo uma experiência adversa. Será que temos a mesma ousadia de Paulo para dizer estamos felizes na fraqueza? Porque eu tenho convicção de que Deus me faz feliz, tanto no dia bom como no dia mau. Mas ele ainda continua. Se você pular para o capítulo 12, e é claro que eu vou te convidar a ler com calma do capítulo 10 inteiro até o capítulo 12, mas para que o nosso tempo aqui seja bem usado, aqui eu quero pontuar algumas coisas no capítulo 12. Olha o que diz o início do versículo. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de que de mim ouve. Nesses primeiros 6 versos, no capítulo 12, Paulo está contando a experiência dele mesmo. E perceba que é algo tão pessoal, tão íntimo, do tratar de Deus com aquele homem, de que essa experiência já tinha acontecido há 14 anos atrás. Ele nunca havia mencionado para ninguém. E ele resolve então mostrar para aqueles crentes em Corinto qual tinha sido a experiência que Deus havia lhe proporcionado. Ele foi levado ao céu, se no corpo ou fora do corpo, não sabe. Não sabe se foi como João na visão em Patmos, ou se foi como Enoque, que foi levado, trasladado, não se sabe. Nem ele sabe. Mas o que ele diz é que ele teve uma experiência inenarrável, uma coisa que nunca aconteceu na história, algo que ele não tinha nem como dizer, não tinha como proferir, não tinha como contar detalhes daquela experiência. Tamanha tinha sido a experiência dele com Deus. E se ele quisesse naquele contexto, irmãos, ele podia usar isso como uma grande arma de um crente super espiritual. Ele poderia ter usado esse argumento da super espiritualidade, dizendo para aqueles caras, olha, eu estou aqui, eu fui levado aos céus. Eu estou aqui para dizer para vocês que se esses falsos apóstolos estão se mostrando como bons crentes, eu ainda mais. Eu sou especial para Deus, Ele me levou ao céu, pensa nisso. Que experiência.
Tanto que ele diz o seguinte, olha, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. De fato tinha acontecido. Mas o mais importante é que ele termina no versículo 6, ele começa a mudar a mentalidade daqueles irmãos. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de que mim ouve. Paulo estava declarando àqueles irmãos que ele sabia quem ele era. Paulo estava declarando àqueles irmãos que ele sabia qual era a característica do crente. Paulo estava declarando àqueles irmãos a ciência que ele tinha acerca do relacionamento com Deus, acerca da entrega, acerca do coração derramado na presença de Deus, acerca de tudo aquilo que ele tinha proposto nesse contexto para ser chamado de apóstolo. Olha o que diz o verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. A fim de que não me exalte. O caráter de um crente bem trabalhado, o caráter de um crente moldado, transformado, lapidado pelo Espírito de Deus, ele começa a produzir frutos de arrependimento. Ele começa a mostrar para mim e para você quais são as características de um verdadeiro crente. Pensa comigo, irmão. Ele acabou de descer dos céus de uma experiência inenarrável com o Senhor. E o verso 7 diz que para que ele não se ensoberbecesse, ou seja, para que ele não se vangloriasse, como ele gostaria de se vangloriar como carnal, como os falsos apóstolos estavam fazendo, ele diz que estava ali esperando o mensageiro de Satanás para lhe esbofetear. Imagina só, e a palavra esbofetear aqui era um tapa de desprezo. Era um tapa de desprezo para mostrar, Paulo, você não é nada. Paulo, você não é ninguém. E quando ele fala do espinho na carne, a palavra espinho era usada no termo grego skólopes, era uma estaca pontiaguda. Era uma estaca que era colocada em criminosos, em condenados, não para que matasse de uma vez, mas para que fosse lentamente minando as forças, matando lentamente aquelas pessoas. E Paulo tinha consciência do que estava acontecendo com ele naquele momento, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não achasse que ele era melhor do que ninguém. Aquele mensageiro de Satanás, que expôs a fraqueza de Paulo, que expôs esse espinho na carne, essa fraqueza que foi demonstrada naquele contexto, era para que Paulo entendesse que ele é coadjuvante, que ele não é o ator principal, que as luzes não estão viradas para ele, as luzes estão viradas para o autor da vida. Quem é o centro da história é o próprio Deus. Nós não somos nada, e quando nós queremos viver em bonança o tempo todo, quando nós queremos viver num patamar legal o tempo todo, quando nós queremos viver uma certa tranquilidade o tempo todo, nós estamos mudando o foco da história. Paulo estava dizendo para aqueles homens em Corinto, olha, não foi por isso que Cristo morreu por nós. Eu quero mostrar para você as verdadeiras marcas de um apóstolo, as verdadeiras marcas de um servo de Deus, de entrega, de abnegação, de altruísmo. Aquela felicidade que é encontrada no processo de entender o que nós estamos fazendo nessa terra. Nós vivemos para a glória de Deus e para servir o próximo. É uma felicidade que é encontrada na nossa fraqueza, porque ali nós entendemos que Deus está moldando o nosso caráter para que a gente cumpra na essência do que viemos fazer nessa terra. Nós estamos aqui para ter bonança. Nós não estamos aqui para viver em estabilidade. Nós não estamos aqui para viver em tranquilidade, em recursos financeiros abundantes. Não estamos aqui para isso. Vale dizer que nada disso é pecado. O problema é quando nós invertemos as prioridades. Quando trabalhamos com cristãos da igreja perseguida, nós vivemos isso na prática. Pessoas que entendem que a sua vida não tem um valor que a sociedade impõe, não tem um valor que as pessoas acham que tem, não tem um valor que ela mesma possa estar superestimando. A vida dela serve para servir a Deus, mesmo que isso lhe custe a paz, mesmo que isso lhe custe a segurança, mesmo que isso lhe custe a dor da separação, a dor física, a dor emocional, mesmo que isso lhe sirva como a maior provação de todos os tempos. A gente, em parceria com uma organização que temos trabalhado, chamada Voz dos Mártires, nós ouvimos uma história recentemente de uma mulher chamada Mônica, que viu o seu esposo sendo decapitado na sua frente. Radicais invadiram a realidade daquela família, daquela igreja, daquela comunidade,
e decapitaram seu esposo na sua frente. Mônica correu para tentar salvar a sua vida, e ela ainda assim foi alvo daqueles homens e teve o seu pescoço cortado com uma faca. E ela foi dada como morta, jogada numa valeta, e quando os policiais vieram para recolher os corpos daquela chacina, e que era uma chacina espiritual naquele contexto, num contexto espiritual, não era uma briga, uma guerra, mas era simplesmente por causa da fé daqueles irmãos, Mônica foi encontrada ainda viva. Foi levada, foi tratada, e ela tem até hoje aquela traqueostomia. E ela, para poder falar, ela precisa se tampar aquilo para poder se comunicar. E um dos pastores do nosso amigo foi encontrar com essa mulher. E quando ele perguntou para ela assim, como está o seu relacionamento com Jesus hoje, depois de tudo que você viveu? Como que você pode dizer sobre a sua fé num momento como esse? E eu quero te dizer, irmão, que se eu tivesse passado por isso, se eu tivesse visto o meu cônjuge sendo decapitado, se eu tivesse sido alvo também de uma decapitação, se eu tivesse tido meu pescoço cortado, se eu tivesse sido tão humilhado por causa da minha fé, eu não sei qual seria a minha resposta. Eu não sei se eu me alegraria nesse contexto. Eu não sei se eu poderia dizer que eu sinto prazer nessa fraqueza. Eu não sei se, humanamente falando, eu hoje, olhando para você aqui, poderia dizer que eu estou feliz com isso. Mas essa mulher, tampando o seu buraquinho aqui da traqueostomia, olhou para aquele pastor e disse o seguinte: eu mantenho os meus olhos na eternidade. Eu mantenho os meus olhos em Cristo Jesus. Ela sabe quem ela é. Ela sabe o quão pecadora ela é. Ela sabe que ela não merece nada além do inferno. Mas a graça do Senhor transformou a sua vida. E por isso ela pode manter os olhos na eternidade. Paulo continua completando. No versículo 8 ele diz assim: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Aí faz sentido. Faz sentido depois de uma história longa. Faz sentido depois de um contexto tão pesado e difícil, tão capaz de abalar qualquer estrutura que Paulo viveu. Ele entender que sobre ele estava repousando o poder de Cristo. Ser feliz, ser abundante na fraqueza, nas dores. Ser feliz no dia mau, poder celebrar e agradecer a Deus mesmo no dia da fraqueza, é entender que o poder de Cristo repousa sobre a nossa vida. E isso nos basta. Nada mais nós precisamos. Quando ele ora ao Senhor, e o texto diz que ele ora 3 vezes, ele está rogando ao Senhor. Não é um pedido simples. E quando eu fico pensando, ninguém pede algo ao Senhor com tanta insistência que não tenha muito valor. Ele estava de fato precisando daquilo. Ele clama ao Senhor, ele roga ao Senhor com toda a força do seu ser. E Jesus diz para ele: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Mais nada nós precisamos nessa vida, irmãos. Nós podemos celebrar hoje, num culto de colheita. Mas também nós podemos celebrar amanhã, quando um problema bater à nossa porta. Nós podemos celebrar no dia da abundância, no dia da privação. No dia do casamento ou no dia do luto. Nós podemos celebrar no dia da bonança ou no dia da grande turbulência. Nós podemos celebrar sempre, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E aí eu e você podemos ter a mesma ousadia de Paulo, dizer assim: eu sinto prazer nas fraquezas, porque nelas também eu posso celebrar o poder de Cristo sobre minha vida. Que Deus nos ajude a celebrar, tanto hoje, como estamos aqui em festa nesse culto, como nos próximos dias da vida, nas lutas, nas provações, nas limitações que nós teremos, que possamos nos encontrar aprovados como Paulo, podendo defender a nossa vida cristã, podemos testemunhar a nossa vida cristã de alguém que está feliz em toda e qualquer circunstância. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua história, Deus abençoe a sua vida como igreja, que essa igreja continue sendo sal e luz na sua cidade, onde vocês estão estabelecidos, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida e por meio da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço a todos vocês. Prepare a sua festa, porque a restituição está vindo. É 7 vezes mais de tudo aquilo que foi roubado. Aleluia, o Senhor tem céus abertos. As janelas dos céus estão abertas sobre nós.
Quando a videira brotar e no campo o trigo crescer e a fonte das águas correrem dos montes, chegou a restituição. Quando a chuva descer e o deserto florescer, e quando se ouvirem então a voz dos que cantam, chegou a restituição. Os meus celeiros transbordarão da provisão do Senhor. O gafanhoto não mais consumirá o que o Senhor restituiu. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais de restituição. Quando a videira brotar e no campo o trigo crescer e a fonte das águas correrem dos montes, chegou a restituição. Quando a chuva descer e o deserto florescer, e quando se ouvirem então a voz dos que cantam, chegou a restituição. Declare: os meus celeiros transbordarão, os meus celeiros transbordarão da provisão do Senhor. O gafanhoto não mais consumirá o que o Senhor restituiu. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais de restituição. Os meus celeiros transbordarão da provisão do Senhor. O gafanhoto não mais consumirá o que o Senhor restituiu. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais. Declare: 7 vezes mais, 7 vezes mais. Queremos agradecer a todos por esse momento tão agradável de estarmos com muita gratidão no coração glorificando a Deus.
por esse culto da colheita, pelas bênçãos que o Senhor tem concedido a todas as famílias da nossa igreja e que, como nós lemos dentro da Escritura, ainda no início do culto, que seja multiplicado as bênçãos no campo, na vida de todos os irmãos, mesmo aqueles que não trabalham no campo, que no seu trabalho seja ricamente abençoada pelo Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor grandioso do nosso Deus e Pai e a ação do seu Espírito seja sobre todos vós, desde agora e para todo sempre. Amém.